Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para o segundo episódio da nossa série Personagens do Apocalipse. Falamos no primeiro episódio sobre os 24 anciões, demos uma explicada o que são eles, para que eles servem, o que eles fazem. Se você não assistiu, vai estar no card aqui para os irmãos assistir. E hoje falaremos sobre os 4 seres viventes. Eu quero estar lendo o texto aqui que se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 4, e eu vou ler do verso 6, 7 ao 8. A Bíblia diz assim: havia diante do trono algo parecido como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no centro do trono e ao seu redor havia 4 seres viventes cheios de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser vivente era como um leão, o segundo como um bezerro, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, eram cheios de olhos, tanto ao redor como por dentro. Nem de dia, nem de noite cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Alessandra, paz do Senhor. Como primeira pergunta, quem são exatamente esses seres viventes tão enigmáticos aqui no livro de Apocalipse? Paz do Senhor Mocoleia, paz do Senhor a todos. Então, esses seres viventes são anjos. E alguns teólogos vão afirmar e vão falar que esses anjos se tratam de querubins. Se nós lemos o livro do profeta Ezequiel, o capítulo 1 e o capítulo 3 em diante, nós vamos ver que as mesmas características que esses seres aparecem e apresentam aqui são as mesmas características daqueles querubins que aparecem lá no livro de Ezequiel. E alguns podem falar que é até serafim, porque perceba que eles também possuem 6 pares de asa e eles também faz que nem os serafins está lá no livro de Isaías: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Bom, na minha opinião, eu entendo que esses anjos não são serafins, mas que esses anjos sim, eles são os querubins, interpretando à luz de Ezequiel. As mesmas referências que nós encontramos desses seres lá, nós encontramos aqui no livro de Apocalipse. E essa figura dele, que o Apocalipse cita, ela é uma figura literal ou uma forma só explicativa para que as pessoas pudessem entender? Nós, quando lemos o livro de Apocalipse, e principalmente quando João ele está vendo as últimas coisas e agora ele está tendo uma visão lá no céu, ele está retratando aquilo que ele está vendo numa linguagem para que nós conseguirmos compreender aquilo que ele realmente estava vendo. Então ele vai relatar que esses animais, esses anjos, eles tinham rosto de animais e que eles possuíam olhos pela frente e por trás. Então ele estava transpondo aquilo que ele viu lá no céu de uma linguagem para nós podermos entender. E tem algum significado exatamente a entender a semelhança com um anjo tinha uma face de um leão, o outro de um homem, de águia? Existe algum significado por trás dessas figuras em si, de ser exatamente uma águia e não outro animal, por exemplo? Sim. Alguns comentaristas eles vão interpretar esses símbolos que aparecem, esses rostos de animais, esses olhos. Stanley Horton, no seu comentário do livro de Apocalipse, ele vai falar que esses olhos que eles tinham na frente, que esses olhos que eles tinham atrás, representa inteligência, prontidão, entendimento, ou seja, que eles conhecem a tudo, ou seja, que eles têm um conhecimento, ou seja, que eles estão vendo as coisas que estão acontecendo. E alguns vão falar que eles tinham o rosto de leão à luz do Evangelho de Mateus, porque Jesus no Evangelho de Mateus é tido como rei. Alguns vão falar que o bezerro, à luz do Evangelho de Marcos, é por causa que no Evangelho de Marcos Jesus é apresentado como servo, e um bezerro ou um boi poderia ser a tradução, ou seja, ele está a serviço. O rosto de homem no Evangelho de Lucas, alguns vão entender que Jesus é apresentado como um homem perfeito. E a águia, alguns vão entender porque Jesus ele veio do céu, assim representando no Evangelho de Mateus. Então tem essa explicação e tem outra também, porque aí alguns vão entender dentro do contexto dessa palavra que o leão é o rei dos animais
O boi, né, é o maior da espécie dos animais bovinos. A águia, ela representa a sua realeza, é uma dos animais mais fortes. E o homem é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, é a criação áurea de Deus. Então eles vão entender que aí simboliza tanto os evangelhos, representando os evangelhos, quanto representando a totalidade da natureza. Então entendemos que esses anjos, essa figura de animais é somente uma representatividade de Deus e Jesus. Mas assim como você mesmo citou, está aqui no verso 8 a respeito dos olhos, isso também é só uma representatividade, não significa que a aparência desses querubins são cheios de olhos, ou é literal? Então, alguns, como nós já falamos, eles entendem que João estava tentando representar aquilo que ele estava vendo, né? Paulo ele vai falar aos coríntios que em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? E quando vier o que é perfeito, aquilo que em parte desaparecerá. Ele vai falar que hoje nós vemos como um espelho. Então, como assim como um espelho? Ou seja, então hoje nós sabemos reflexos, nós sabemos aspectos. De fato alguns vão falar que é literal, outros vão falar que é apenas simbólico, é que quando nós estivermos lá no céu, muitas coisas serão esclarecidas. Então, dentro dos rostos de animais, dentro dos olhos, nós podemos entender essa simbologia que João está tentando relatar desses seres que se encontram lá no céu. Como última pergunta, a função desses querubins se assemelha também aos 24 anciões que falamos no passado, que nem está no verso 8, que eles não cessam de proclamar a Deus. Então, a função deles também seria prestar adoração a Deus, assim como os 24 anciões? Dentro do contexto que está sendo apresentado aqui, o que eles estão fazendo é celebrando um grande culto de adoração. E parece que esses querubins estão também celebrando esse grande culto de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas quando nós estudamos a angelologia, que é a doutrina dos anjos, nós vemos que a função dos querubins, alguns entendem que são guardar a santidade de Deus. Nós vemos ele citado lá a primeira vez na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Nós vemos depois o próprio Deus pedindo para esculpir na Arca da Aliança os querubins de ouro, depois para bordar eles nas cortinas do tabernáculo. Então, alguns entendem que os querubins eles estão para guardar a santidade de Deus e eles revelam a glória de Deus. Porque perceba que João ele vê um trono e depois ele vê toda uma cena sendo desenrolada, né? Então, os querubins eles representam, eles manifestam a glória de Deus. Então, meus irmãos, como bem aprendemos aqui, foi muito importante esclarecedor a respeito desse tema, porque os irmãos bem sabem, acredito que os irmãos têm conhecimento, que ultimamente tem circulado imagens e vídeos na internet, nas redes sociais, a respeito desses anjos, onde são feitos de forma literal a respeito desses olhos, onde tem olhos por toda a parte do corpo, são círculos, são aves. Então, para que fique claro aos irmãos e que os irmãos não entendam que isso é uma verdade, então isso é uma representatividade, como foi dito pelo nosso irmão Alessandro. Não levem isso ao pé da letra, isso não é literal, amém? Então, que os irmãos fiquem com este ensino. Mais uma vez, aqueles que querem visitar a nossa igreja, deixaremos aqui embaixo na descrição o endereço da nossa igreja. E para você que não assistiu o primeiro episódio sobre os 24 anciões, deixaremos um vídeo aqui recomendado. Que os irmãos tenham um excelente dia, Deus os abençoe.